O Bright Horses surge da continuação de um trabalho que eu e a Carminda já tínhamos desenvolvido em 2021, que é o It's All Yesterday, e que também era uma peça um pouco biográfica que refletia sobre a nossa relação familiar, sobre o facto de sermos irmãs, mas ao mesmo tempo sobre o facto de sermos também artistas e performers. E é um projeto que já naquela altura ocupava a nossa cabeça, com a possibilidade de alargarmos o projeto a mais performers que partilhem também uma relação familiar. E agora, em 2025, surgiu esta possibilidade de realmente levar o projeto um bocadinho mais, realmente concretizar o projeto. E eu acho que o mais importante é o facto de nós nos termos focado em como é que as dinâmicas familiares e a sua ambiguidade, desde o afeto até à competição, podem ajudar-nos a refletir sobre dinâmicas de competição e sistemas de competição na sociedade atual. É um projeto onde convidamos André Cabral e Gonçalo Cabral, a Alina Krutskir e a Aljona Krutskir. Todos eles são performers, bailarinos, e também partilham esta relação familiar. Neste caso, todos eles são irmãos gêmeos. E eu acho que a particularidade do gêmeo aqui não é assim, se calhar, tão importante. Eu acho que é mais claro através das nossas feições, que nós partilhamos as mesmas feições, partilhamos a mesma rede de gestos, mas na realidade o objetivo é, em vez de ficcionalizar estas relações, trazer uma experiência real, trazer relações familiares reais e depois, através desta experiência, ficcionalizar estas dinâmicas de afeto, de intimidade, mas também de competição e de rivalidade. Esta questão do gêmeo é também, eu e a Carminda temos trabalhado em conjunto, mas também temos muito trabalhado individualmente, criado o nosso percurso individual, e temos também estudado como é que o símbolo do gêmeo muitas vezes é carregado por simbolismos muito dispares. Ao mesmo tempo, o gêmeo, que é muitas vezes também confundido com o símbolo do duplo, não é? A partilha do eu, que não é real, e muitas vezes é associado a uma exponente intimidade, proximidade, afeto, mas ao mesmo tempo, noutros contextos, é o símbolo exponente da rivalidade, da competição, onde se procura a eliminação do outro para que o eu possa existir plenamente. E de alguma forma o Bright Horses traz um bocadinho estas duas simbologias, estas duas componentes. É uma peça um pouco ambígua, porque ela viaja nestes dois territórios, entre o afeto e a intimidade, a competição, a rivalidade, e serve um bocadinho de ferramenta para refletirmos um pouco sobre como é que estas ambiguidades refletem também os sistemas de competição atual, que muitas vezes nos são quase obrigados. Nós sempre quisemos trabalhar muito sobre a ideia de intimidade, e eu acho que esta ideia de intimidade, às vezes, ela já por si só é muito subtil, ou seja, dentro da intimidade nós temos muito o afeto, o cuidado, a atenção, mas ela facilmente pode ultrapassar essa linha. Ou seja, há um momento em que esta intimidade pode também, às vezes, chegar a uma ideia de invasão, de domínio, de hierarquia, de poder sobre o outro, não é? Quando esta intimidade é extrapolada. E eu acho que é essencialmente sobre esse lado dúbio da palavra intimidade, que no caso de família e no caso de irmãos gêmeos é partilhada desde sempre, desde
desde o parto, e há ali uma convivência diária intensa na infância, sobretudo na infância. E a partir daí é realmente trabalhar sobre como é que esta intimidade pode ter um caráter duplo e como é que se convive com esse lado, com essa ideia tão subtil do que é a intimidade. E acho que foi a partir daí que nós quisemos trabalhar sobre isso. Claro que ele parte de uma experiência muito pessoal, que vem de mim e da Maria, e que a partir daí quisemos também trazer outras pessoas, outros irmãos, para podê-la, também para nós próprios nos podemos confrontar com isso. Eu acho que essa também era a ideia. E depois também vê-lo presente noutros corpos e noutras relações. Sobretudo isso. Eu e a Carminda sempre tivemos muito prazer em criar em conjunto e sempre vimos esta possibilidade de criação de uma forma muito fácil. Acho que conseguimos conversar, discutir e encontrar pontos de encontro, coisas que temos em comum de uma forma muito fácil. Mas depois também era muito importante para nós, e continua a ser muito importante para nós, termos o nosso percurso individual, quer como performers, quer como criadoras. E isso foi acontecendo de uma forma muito natural também, e eu acho que ambas estamos muito bem resolvidas com o facto de conseguirmos ter o bom dos dois lados. E eu acho que, apesar de tudo, é verdade que o nosso trabalho individual, ambos se focam muito em questões de intimidade, de sincronia, de afeto. É algo que nos une muito. Ao mesmo tempo, é sempre difícil encontrar diferenças, mas eu diria que não sei muito bem. Não, eu acho que sim, ou seja, eu acho que numa primeira fase nós tivemos um trabalho muito em conjunto quando começamos a trabalhar dentro das artes performativas. Era um trabalho essencialmente focado, ou muito a partir de nós as duas. Depois, a partir de um certo momento, começámos a encontrar alguns desvios e a ter um trabalho individual, também cruzado com outros performers. Mas eu acho que também estas diferenças têm sobretudo a ver com pequenas subtilezas, ou algumas subtilezas. Se calhar a Maria tem um trabalho, se calhar muito, às vezes, que foca-se, por exemplo, muito num lado musical, que se calhar eu vou aprendendo e garantindo. Eu, por outro lado, se calhar tenho um trabalho mais presente na escrita, mas ao mesmo tempo acho que também é como é que eu passo desse lado da escrita para o lado mais gestual. E a partir deste nosso encontro, ou seja, o trabalho do Bright Horses também tem muito a ver com não só esta ideia de relação, de intimidade, de afeto, de harmonia, mas também muito a ver com esta ideia de desvio, de desincronização, de desencontro, que gera pequenos conflitos e pequenos atritos, não é? E isso vai-se vendo ao longo da peça, como é que, à medida que a peça vai evoluindo, estas pequenas repetições ou ampliações destas sincronias e destes desencontros levam a um conflito e a uma tensão maior. E eu acho que nós também, durante o processo criativo, também estamos muito atentas a isso. Ou seja, o que é que nós, durante deste processo, há coisas que acordamos totalmente, mas depois há pequenas desincronias de pensamento, de ideias, e como é que isso pode contribuir ativamente para o processo, para aquilo que está a acontecer, para a própria coreografia. Sim, eu acho também o próprio Bright Horses, a proposta nunca foi trabalhar sobre este clichê da semelhança entre os gêmeos, do uníssono entre os gêmeos, das possíveis ilusões de ótica, do que é que nos faz muito parecidos, ou no clichê da igualdade, mas é também trabalhar sobre a individualidade, primeiro de cada par, de cada dupla de performers
que se coloca em palco, mas depois também na individualidade de cada um dos elementos que constituem estas duplas, e eu acho que nós que estamos dentro como performers, mas também como criadoras, foi um bocadinho também procurar esta individualidade dentro do processo. Obviamente que vimos, acaba sempre por ser uma proposta com base numa experiência de uma relação real. Por isso, mais do que o que é que nos diferencia como artistas, eu acho que no processo de Bright Horses foi muito mais do que é que nos diferencia como performers, como pessoas, como indivíduos, do que essa procura pela diferença como criadoras. Olha, eu acho que o processo em si para nós foi muito enriquecedor, porque de alguma forma é muito bonito também ver outros pares de irmãos e encontrar coisas, casualidades, formas de relação, de partilha que nós nos revemos muito, não é? E só nisso foi super gratificante, porque é obviamente uma ideia que, como já dissemos várias vezes, parte muito de uma questão pessoal e depois vê-la noutros corpos, ainda logo nos primeiros dias, e vês essa semelhança de relação espelhada noutros corpos, foi super interessante e super bonito de ver. Quer dizer, o processo parte, obviamente, de um bocadinho do que vem a nossa ideia, mas depois confrontámo-la com os performers que estão em palco. E que foi muito natural, ou seja, estes encontros, também ambos, as duplas, o André e o Gonçalo já costumam trabalhar em conjunto, não sempre, eles também têm um trabalho muito individual. A Aline e a Alhona trabalham mais em conjunto, e pronto, e é muito bonito ver também, não só a individualidade de cada um, não só como eles se relacionam, mas também ver a individualidade de cada dupla. Ou seja, eu acho que, e ao trabalhar em estúdio, era muito interessante ver isso, como partilhamos questões muito similares entre todos, e sobretudo esta ideia da partilha, não só acho que a questão maior é a partilha, não é? A ideia de irmão, não só irmão, e irmão gêmeo, partilha muita coisa, não só a figura, a imagem, que é talvez das coisas maiores, de maior poder, e que gera aqui mais conflito. Sim, não só conflito, mas geram muitas questões, não é? Partilhar uma figura, partilhar a imagem, mas depois também partilham muitas outras coisas. Então, na infância, partilhas quase tudo. O teu dia-a-dia, não é? A descoberta, sobretudo a ideia, o encontrar-te. E depois, além disso, em estúdio fomos vendo como cada dupla tem a sua própria individualidade e como esse encontro e essa relação foi-se notando cada vez mais, como apesar da primeira dinâmica parecer muito semelhante, depois ao decorrer dos dias vamos percebendo que há também uma diferença dentro desta dinâmica entre mim e a Maria, a dinâmica do André e do Gonçalo e a dinâmica da Aline e da Alhona, e cada um tem as suas próprias questões e detalhes, que é muito bonito de ver. E a partir daí foi utilizar isso de forma muito natural durante o processo, ou seja, obviamente que nem tudo que está ali é retirado da verdade, mas quisemos utilizar essa verdade também em palco, e como é que cada dupla se relaciona e como é que se estabelecem essas próprias relações de organização, de hierarquia, de domínio, ou mesmo de afeto em relação ao outro. Eu acho que o projeto Casa foi, na realidade, essencial para a construção desta peça, não é? Em primeiro lugar, nós como artistas e criadoras nunca tínhamos tido um apoio assim que envolvesse essencialmente tantas estruturas, tantas instituições, e isso de alguma forma, para alguém que está a iniciar, ou para um jovem criador, é sem dúvida faz toda a diferença no decorrer do que vem a seguir e também na forma como se constrói o projeto.
E depois também era um projeto muito, de alguma forma, desafiador, porque também pela primeira vez, tanto eu como a Maria trabalhamos com um elenco maior, com uma equipa bem maior do que habitualmente estamos habituadas a trabalhar. E para isso também é preciso Um apoio. Sim, é preciso um apoio logístico, financeiro. E nesse sentido, o projeto Casa foi muito importante. Estamos agora aqui no Espaço do Tempo, vamos a seguir para o Teatro Lautaro e apresentamos ainda no Centro Cultural Vila Flor. E ter também este tempo e este espaço de estar aqui, estamos aqui há cerca de 2 meses, sim, é muito importante também para nos focarmos e deixarmos-nos mergulhar totalmente na pesquisa e nesta criação. E nesse sentido é super vantajoso. É também importante referir que o projeto tem ainda a coprodução do Teatro Municipal do Porto e também do Centro Cine Teatro de São Pedro de Alcanena, e que também vamos lá apresentar em novembro deste ano. Nós juntámos à equipa o António M. Silva, que faz a música original, e que acho que ele conseguiu criar a atmosfera ideal para aquilo que nós imaginávamos. Ele teve um trabalho muito próximo connosco, teve aqui tivemos várias residências, inicialmente só eu e a Carminda e o António, e depois ele acompanhou várias semanas o processo de criação, e realmente a música, a atmosfera sonora, já é uma característica muito importante no nosso trabalho, acho eu, em trabalhos anteriores, e aqui também acaba por ter uma carga muito importante na construção das atmosferas ideais para aquilo que nós estamos a propor em palco. Então eu acho que o António conseguiu perfeitamente criar uma atmosfera que atravessa os territórios do afeto, da intimidade, da disputa, do luto, da despedida. Depois temos a Joana Mário, que se junta ao desenho de luz, que também é super importante na criação deste espaço que nós vamos ocupando, primeiramente como duplas, muito em relação, em relação ao irmão, depois numa segunda parte do espetáculo, muito mais como um coletivo de 6 pessoas. E depois temos o Jordan Santos nos figurinos, que também tem um trabalho super importante naquilo que é em não realçar os clichês do que é ter 6 pessoas que partilham feições em palco e ao mesmo tempo não desconstruir tanto estes figurinos, de forma a que nós também não criar uma separação tão grande entre pares que nem sequer seja possível perceber a sua relação familiar uns com os outros, que também é um trabalho muito meticuloso, como conseguir ao mesmo tempo trabalhar na individualidade dos seus performers, mas ao mesmo tempo criar ligações entre as duplas. E é isso. Sim. Acho que é um trabalho que requer sempre muita, não só dos criativos à sua volta, da luz, dos figurinos, da música, mas também dos performers, que existe sempre, tem que haver sempre um estado de sensibilidade grande para também a coisa funcionar. Porque é muito sobre um estado de cumplicidade que acontece em palco em tempo real. Por muito que seja coreografado, por muito que exista um exercício de composição anterior, eu acho que a peça vive muito de um comprometimento em palco, de viver uma experiência real em palco. E acho que a luz, a música e os figurinos devem ajudar a que consigamos ter esta experiência real, ou seja, a não fazer a coisa como se fosse já uma composição
criada e pensada, mas ajudar a que exista a sensação de que a experiência real acontece em palco. O objetivo principal, ou seja, aquilo que eu gostava de ver, era essencialmente que houvesse mais disponibilidade, mais possibilidades também para jovens criadores, mais espaço, acima de tudo mais espaço. Há muitos artistas atualmente em Portugal a querer esse espaço e com a realidade é com propostas interessantes. E que às vezes o difícil, acho eu, é o primeiro passo. É como é que estas pessoas, a realidade é que a área da dança, ou melhor, a área artística, é uma área do fazer, não é? Prática. E que se aprende, essencialmente, e que se desenvolve a fazer. E para isso é preciso dar espaço a essas pessoas. E a esses jovens artistas, para que eles também se possam encontrar, falhar e continuar a desenvolver projetos, porque é muito difícil fazer um excelente projeto quando te estreias como criador, sobretudo no contexto atual. E depois também acho que é, sobretudo, possibilitar também estas trocas, partilhas entre diferentes áreas, entre diferentes artistas. Eu acho que isso pode ser um aspecto muito importante para a criação de projetos diferenciadores. De projetos inovadores e de projetos que tragam alguma inovação ao meio, possibilitar estas trocas entre diferentes criadores, diferentes áreas artísticas, essencialmente. Sim, acho que cada vez mais entramos também nesta onda, mas acho que mais espaço para a pesquisa, para a experimentação, mais espaço para deshierarquizar, descategorizar também. Às vezes existem muitas categorias e eu acho que descategorizar o trabalho também é bom. Permite-nos arriscar de outras formas, permite-nos também colaborar de outras formas, colaborar com outros artistas de outras formas. E o tempo, eu acho que é isso. O tempo para criar, o tempo para pesquisar é super importante e o Projeto Casa foi também muito importante neste sentido. Eu acho que tanto eu como a Carminda, para nós é muito importante que os trabalhos tenham tempo para amadurecer e que não sejam criados à pressão. E eu acho que é isso, que seria importante cada vez mais este tempo para experimentar, para criar, pesquisar e amadurecer durante o processo. Muito obrigado. Obrigada.